participamos dos seus tesouros e de tudo aquilo que Cristo reclama como seu. A nós pertencerá também. Sim, se compartilharmos dos seus sofrimentos, com toda certeza compartilharemos também da sua glória. Então, o que é isso? Se Cristo vive em nós, a liderança é do Espírito, não adianta, irmão. Se Cristo vive em nós, então eu sou comandado pelo Espírito e não pela carne. Exatamente o que está aí. O Espírito nos assegura a presente posição de filhos, né? Aí embaixo tem, pelo Espírito temos direção, verso 14. Temos adoção, verso 15, que é restaurado o direito de ser filho. E temos um testamento, verso 16. E temos a herança, verso 17. Amém, irmão? Está tudo aí, do 14 ao 17. Então temos o que? Direção, que é o sinal dos filhos. Temos adoção, foi restaurada o nosso direito. Testamento, reconhecimento de cada um de nós como seus filhos. E herança, antes, ainda que com um entrante de experimentação. Verso 17b, porque ele diz assim, ó, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro. Por que desse co-herdeiro? Porque Cristo, ele é o primogênito, então ele recebeu a herança em dobro. É como um pai tem dois filhos, o primogênito e o segundo. O primogênito tem o direito da herança em dobro. O pai tem o quê? O pai tem $1 milhão. O pai faleceu. Na herança comum, 500 para cada um, não é? Mas na herança bíblica, não. Então, o filho tem o direito triplo. Então, divide em 3 vezes a herança. 1.000 vezes 3 vai dar 333, né? $1.000. Então, o herdeiro, o primogênito vai ganhar $667 mil, né? E o outro recebe o resto. Porque o primogênito recebe a herança em dobro. Jesus é o herdeiro primeiro, primogênito, e nós os herdeiros secundários. Mas já está bom, né, irmão? Ser herdeiro não está bom? O que é que vocês acham? Ou vocês querem também o de Jesus? Não, né? Tá bom, irmão. Ser co-herdeiro com Cristo. Somos filhos, mas só que Jesus nasceu primeiro. Quem foi na Bíblia, irmão, que quis enganar a natureza e nascer primeiro? Lutou, quem foi? Jacó. Jacó, quando nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Queria nascer primeiro. Mas veja bem, irmão, que conseguiu a primogenitura, não é? Comprou. Veja que coisa, eu acho impressionante isso. Quis nascer primeiro lá dentro. Esaú querendo sair, Jacó, não, sou eu. Um exemplo, né? E o texto diz que ele queria ser o primeiro, nasceu agarrado no calcanhar. Mas lá na frente, depois de adulto, comprou a primogenitura de Esaú. Porque Esaú menosprezou. E Jacó sabia o valor que era ser primogênito. Ele sabia o valor que era ser primogênito. É um tipo de Jesus. No parágrafo de baixo diz assim: criança por nascimento, filhos por adoção. Por isso que a palavra grega é teknon, quer dizer criança de Deus, né? O adotivo. Além do benefício do nascimento que o Espírito nos estende, recebemos também a adoção, que nos devolve totalmente os direitos legais de filhos. Glória a Deus. E co-herdeiro
seu Filho. O C21 diz assim: o Espírito chama-se a guerra contra a carne. 5:3, não mais eu, como vemos no capítulo 7. Contraste entre a vida da carne e a vida do Espírito. Estamos dando só uma revisão, do 5 ao 9. E a vitória da vida do Espírito, do 10 ao 13. Do 4 a 14 ao 17, o Espírito nos assegura a presente posição dos filhos, nossa presente adoção espiritualmente. E agora somos filhos e herdeiros. Essa é a convicção, irmão, que nós temos que ter. Filhos e herdeiros. Por isso que os filhos, por isso que a cura é dos filhos, não é? A cura é dos filhos, a prosperidade é dos filhos. Toda maldição que foi destruída é dos filhos de Deus. Pertence a nós. É a herança que é nossa. E você não precisa pedir com temor, não, porque pertence a você, não é? Quando você entra na casa do teu pai, o que você faz? Você pede sempre licença? Mãe, licença, eu vou abrir aqui a geladeira, é? Mãe, posso comer uma banana? Pai, posso comer uma laranja, assim? A gente ensina quando são pequenininhos para que peça, né? Para que não malgaste as coisas. Mas quando cresce, irmão, já sabe, tem que fazer, então não pede mais. Está na mesa, né? Está a panela de carne ali, e diz: eu posso tirar um pedaço de carne? Seria até um absurdo, não é, irmão? Eu posso tirar 3 colheres de feijão? É assim que faz? Não, você vai e tira, porque o seu pai pôs, né, deu a provisão. Mas como você é filho, então você tem o direito. Não é assim, irmãos? Você tem o direito. Então Jesus nos deu o direito, nos resgatou para nós o direito de filhos. Por isso você pode pedir em nome de Jesus. Quero isso, em nome de Jesus. Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, diz Jesus, Ele te dá, eu te dou, né? Ele diz, tudo que pedir, porque você tem o direito. Porque se não tivéssemos o direito, não tínhamos para que pedir. Mas temos o direito que Ele nos deu. Então acabou, seu irmão. Tem que pedir em nome de Jesus, não é? Em nome do herdeiro, em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele que nos deu a condição de ter. Então é no nome dele que temos que pedir. E não tem nada pode impedir, irmão, de você receber aquilo que é teu. Ninguém pode impedir de você receber aquilo que é teu, pertence a você. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar nos nossos grupos pequenos. Temos que ensinar isso para as pessoas que estão aceitando Jesus. Olha, você agora é filho. Aqueles que aceitaram, né? Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como são filhos. E os filhos podem pedir tudo o que necessitarem. Podem pedir cura, podem pedir o Espírito Santo, o batismo, podem pedir os dons espirituais. Amém, irmão? Podem pedir tudo aquilo que o Senhor quer dar. Podem pedir uma vida próspera, um emprego, né? Uma porta de trabalho, né? Um vencimento mensal. Por quê? Porque já recebeu esse direito de possuir. Lá embaixo, no C2:3, diz: o Espírito nos assegura a futura glória dos filhos. A partir do verso 18 até o 25, né? Nossa futura adoção, fisicamente, verso 23. Não entramos imediatamente nessa gloriosa herança. Precisamos da disciplina, pois Deus se alegra na glorificação. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo dos benefícios que nós temos o direito aqui na terra de pedir a Deus. Mas tem uma herança, irmão, que é a herança eterna. Não é? A herança eterna. Nós entendemos de que maneira? Quando formos viver com Jesus para sempre e eternamente. Ali vamos receber a herança espiritual. Lembra o que foi que Jesus ensinou em Lucas 13? Abra aí a sua Bíblia, bem ligeirinho. Lucas 13, Lucas 16. Lucas 16, por favor. Diz assim, ó. Se pois, verso 11, se pois não vos
tornar fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Existe uma verdadeira riqueza, irmão. E a nossa vida de reconhecimento, se temos o direito de possuí-la, é adquirido aqui na terra. Se eu sei lidar com a riqueza que não é verdadeira, esse dinheiro, esse real, é uma riqueza verdadeira? Hein, irmão? Não. Você pode ter 1 milhão, pode ser o mais rico do mundo como Bill Gates, ou mais rico do que ele. Você pode ter a soma dos homens mais ricos do mundo. Isso não tem valor nenhum. O que é que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que é que adianta? Isso é riqueza que não são verdadeiras. As riquezas não verdadeiras. Agora, eu tenho que ser fiel nessas riquezas, porque existe uma riqueza verdadeira que Deus me dará se eu for fiel com essa. Por isso que diz, nesse mesmo texto aqui, ser fiel no pouco, não diz? Aí em cima. Quem é fiel no pouco, verso 10, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Agora veja o verso 12. Se não vos tornais fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? O alheio? Por que o alheio? Porque não é meu, irmão. Eu estou lidando com uma riqueza que não é minha. Quem que sabe de quem é? Hein? Ainda bem que vocês estão sentados. De quem é de você? De mamão. Diga diabo, Satanás, burifute, pé de serra. Eles que dizem aqui. Bom, essa riqueza é do diabo, irmão. Veja aí, você entende por que é difícil a gente ganhar almas quando temos que investir. Porque ele não vai querer que use ele mesmo para ganhar almas, use ele mesmo para construir igrejas, mandar obreiro pagar, porque essa riqueza que nós lidamos com ela não é nossa, é dele. O mundo no jardim maligno é dele. Então o Senhor diz assim: olha, se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? O que é nosso? A riqueza espiritual. Essa riqueza é nossa, que está reservada para nós. Mas como é que vamos tê-la? Se formos fiéis naquilo que não é nosso. Entenderam? Então é um exemplo naquilo que nós estamos vendo C23. Página 28, por favor. No verso 19, Paulo fala sobre o desvendar-se dos filhos de Deus. A palavra grega aqui usada é a mesma empregada para denominar o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, quer dizer, revelação, né? O desvendar-se, como tirar o véu. O desvendar-se ou a revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo, Apocalipse 1, terá consigo a revelação de seus outros filhos na sua glória. É só lermos Colossenses 3:4. Não se pode comparar com os sofrimentos presentes. Verso 18, né? Romanos, né? 18 e verso 18, que diz assim, ó, ele fala sobre os sofrimentos presentes. Porque na verdade as aflições da vida presente são temporárias e desprezíveis. Paulo vai entrar agora, irmãos, que quando recebemos adoção, toda essa filiação, essa herança, nós passamos por um momento de aflição. No verso 18 ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Então o que Paulo está dizendo, irmão? Que na vida espiritual há sofrimentos.
e de todas as índoles. Há sofrimento conosco, há sofrimento com a nossa família, há sofrimento com os nossos parentes em relação a nós, há sofrimento aonde vivemos, com quem convivemos, há sofrimento por todos os lados. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por isso que ele usa a palavra desvendar-se. Está para desvendar-se aquilo que seremos. Por isso que faz aquilo, não adianta dar valor ao sofrimento, porque a glorificação não tem comparação com o sofrimento. A parte B, que é do 19:2, é assim: a criação geme sobre a escravidão que aguarda. Primeiro ele fala sobre nós. Eu vou ler aqui na versão do JB Filho. Diz assim, na minha opinião, as aflições, Paulo falando, as aflições porque passamos presentemente em nada são comparadas com o magnífico futuro que Deus tem planejado para nós. Aí no verso 19, que ele fala sobre a natureza, até o verso 22, diz assim: toda a criação aguarda ansiosamente a vista maravilhosa dos filhos de Deus. O mundo da criação não pode ainda ver a realidade, não porque queira ser cego, mas porque nos desígnios de Deus tem sido muito limitado, apesar de lhe ter sido dada esperança. E a esperança é esta: é que no fim toda a vida criada será resgatada de toda a tirania de decadência e de ruínas, tendo parte na estupenda liberdade que só pode pertencer aos filhos de Deus. E verso 22, ele diz: todo aquele que tem olhos para ver facilmente compreenderá que por agora toda a criação geme como se estivesse universalmente com dores de parto. Quer dizer, o que Paulo traz aqui nesse desvendar, irmão, que somente através do Espírito é que nós conseguimos ver, diz que há um sofrimento dentro de tudo aquilo que Deus criou, não é? Quer dizer, isso aqui o que é em oposição aos filhos, entenderam? Em oposição aos filhos. Há naturalmente um sofrimento que nos rodeia, e nós sentimos esse sofrimento, temos entendimento dele. Só que a palavra, irmão, ela é verdade, nós não valorizamos, não é verdade? Porque se nós valorizássemos, irmãos, eu vou para o mundo logo, sabe? Rapaz, aquele crente olhou feio para mim, rapaz. Olha, eu não estou aqui para ninguém olhar feio para mim, não. Entendeu? Nós passamos por sofrimento, sim ou não? Mas a bênção de ser filho é tão grande que nós não nos prendemos nos sofrimentos. Porque, irmão, se você se prender no sofrimento, você abandona Jesus. Quem disse que sim? Não é verdade? Se você pensar, por que a gente ajuda as pessoas quando começa na fé? Por quê? Porque vive caindo como criança, senão você vai comendo no pé, aí pum, caiu, menino, escorreguei, não é assim? Vai andando, pum, cai de novo, quebra o dente entra para dentro, entendeu? Faz um montão de coisa, vem de sair, o dente entra, como o Gessezinho, né? Outro quebra, quando o paranhão que era pequeno caiu dentro do chão, quebrou a ponta do dente. É assim. Outro quebra o pé, outro quebra a mão. O filho do Neor quase amassa o dedo e ficou achatado como uma cabeça de cágado. A Jéssica bateu com a cabeça ali, quebrou, levou 2 pontos. É porque está crescendo agora, né? Vamos ver assim: eu não quero mais que você seja meu pai, não. Dizendo pro Jarro: tu não é meu pai, não. Não diz isso, né? É um sofrimento que ela consegue suportar, não é verdade? Consegue suportar. Agora espiritualiza isso daí. Do mesmo jeito somos nós, irmão. Passamos por sofrimento na igreja? Passamos.
mas suportáveis, não é? Suportáveis. Então isso é entendimento. Qualquer pessoa, né? Se você passa por um momento, você tem que ter entendimento para fazer a pessoa entender que é um sofrimento que nós passamos naturalmente, né? Não incentivar ao contrário. Não, irmão, isso é comum, rapaz. Isso acontece. Você não pode tirar a sua visão de Cristo. Você não pode fazer isso, não. Tem que colocar a sua visão em Cristo. Mas isso aí, rapaz, isso é natural. Isso vai acontecer. Essas coisas. Quer dizer, passamos pelo sofrimento, mas jamais pensamos em abandonar Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se diz assim: os crentes também gemem, sendo que são sustentados pela esperança. Lógico. Aí eu quero tocar só aqui na parte da esperança. Lembra que o mesmo apóstolo Paulo, lá em Corinto, ele disse no final do capítulo 13 que permanece o quê? O amor, a fé e a esperança. Está aqui a esperança. A esperança, irmão, está relacionada com a redenção. A fé com o nosso dia a dia. O amor é o nosso fundamento, né? Estamos fundamentados no amor. O amor é a nossa estrutura pela qual fomos enraizados. A fé, ela é que me dá a força do dia a dia. Eu vivo pela fé. E a esperança é em relação à minha redenção. As perseguições, os sofrimentos, o desentendimento, né? A minha esperança é uma. Eu marquei o alvo e é esse que eu vou seguir. Por isso que temos que ter essas três coisas aí o cristão: o amor, a fé e a esperança. Logicamente, Paulo falou que o maior dessas três virtudes é o amor. Mas não desvalorize a fé, irmão, jamais. E nem a esperança, jamais, né? Permanece os três. Só que o amor, ele é o princípio de tudo e o fim de tudo. Tudo. Porque o amor supera, logicamente. Mas a fé está lá. Se não tiver amor, não tem fé. Paulo diz alugado que a fé atua através do amor. É como você vai ligar o carro, tá bem novinho, zeradinho, aí você não tem gasolina. Você pode, irmão, ligar até que a criança dorme, né? Não vai conseguir, né? Mas então Paulo falou, a fé atua através do amor. Por isso que tem muitas pessoas que perdem bênçãos porque não amam, aí perde bênçãos, né? Porque a fé atua através do amor. Pessoas que recebem a oração da cura e perde, porque ele não encontra amor dentro do coração, então ele perde, e etc, né? Os que estão fazendo a EFO vão entender isso também bastante mais na frente. Então, salvos pela esperança. Por quê? Porque eu persisto. Isso é uma mensagem, mas você não pode esquecer de dizer para os seus discipuladores, né? As pessoas que estão discipulando, as pessoas que estão sendo discipuladas. Porque é muito comum ao novo convertido vir lutas tremendas na vida dele. Então eles têm que saber que essas lutas são comuns e são necessárias também. Se alguém diz assim: rapaz, daí, irmão, rapaz, eu não sei o que é luta, não. Sabe, não. Você está falando com anjo, irmão. Pode tirar a pena que é anjo. Amém? Pode puxar a pena que é um anjo, veio do céu, está ali, fazendo visita. Porque viveu aqui na terra, nós vamos passar sempre por momentos difíceis. Na nossa vida, Cristo diz: no mundo tereis aflições. Lá embaixo tem o seguinte: o Espírito intercede em nós. Irmão, eu gostaria de chamar a atenção a você aqui, porque vamos aprender uma verdade tremenda aqui. 26 e 27, o Espírito intercede em nós. Eu vou ler aqui na versão JB Phillips, você lê aí na sua versão, segue aí. Diz assim: o Espírito de Deus não somente mantém esta esperança dentro de nós, como ainda nos presta auxílio nas necessidades da vida presente. Por exemplo, não sabemos como orar,
orar dignamente, como filho de Deus, mas o seu Espírito que está em nós encontra-se efetivamente orando por nós com apelos tão ardentes que não encontra palavras para o exprimir. E Deus, que conhece o íntimo dos corações, por certo, compreende a intenção do Espírito que ora por aqueles que amam a Deus. Amém? O que é isso aqui? É o auxílio efetivo do Espírito que nós recebemos. O auxílio efetivo que nós recebemos do Espírito. Agora, preste atenção, diz assim: a oração é o requisito principal e preeminente de uma vida cristã vitoriosa. Se o Filho de Deus é uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, como pode realizar-se tal filiação sem ser pela oração? O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Esse gemido inexprimíveis não é em todas as nossas orações. É na oração de filiação. Se você fizer uma análise na doutrina da oração, primeiramente que Paulo apresenta, você vai entender, irmão, que a oração ela é tão impressionante que você pode modificar o pensamento de Deus, não pode? Mudar Deus. Quem crê nisso? Levanta a mão. Mudar Deus? Através da oração. Olha, mas se você pedir uma coisa para Deus e ele não tiver criado, ele cria para você. Jamais você orar em Deus e você pedir que Deus faça uma coisa que já está determinada. Me dá um exemplo aí de uma coisa que estava determinada e Deus mudou de ideia. Ok. A morte de Ezequias, o rei Ezequias, né? O melhor rei depois de Davi. Ezequias disse que ele ia morrer, não foi? Não foi Deus que disse? Aí ele orou, ele colocou a cara para a parede e começou a orar. Quando Isaías estava lá no portão, Deus disse: Isaías, volta lá e diz para Ezequias que eu vou dar mais quantos anos? Deus mudou de ideia ou não? Mudou de ideia. Então Deus muda de ideia quando você ora a Deus, etc. Tal. Tem outros textos na Bíblia que falam assim, ok, irmão? Ezequias jogou a cara para a parede, quebrantou, chorou e Deus deu. Só que aqueles 15 anos, irmão, foi quando nasceu Manassés. Foi o pior rei de Israel. Ele podia ter livrado Israel de uma desgraça igual a Manassés. Não podia? Tudo bem, mas isso aí é outra história. Mas que Deus mudou de ideia, mudou, não mudou? Mudou. Então Deus pode mudar de ideia sobre você, não pode mudar? Pode. Se você pedir a Deus e pedir com fé, você pode acreditar. Irmão, eu acho impressionante as conversas de Moisés com Deus. Diante do povo, Moisés era o líder da nação. A Deus disse: Moisés, rapaz, eu não vou com vocês não, essa viagem não. Eu vou mandar o meu anjo para ir com vocês. Olha a intimidade. Aí Moisés disse: como é que é? Eu não vou com vocês. Então ninguém sai daqui. Olha a intimidade de Moisés. Então ninguém sai daqui. Se o Senhor não for conosco, ninguém sai daqui. Até ele disse: se a sua presença não for conosco, nós não saímos daqui. Foi isso que ele disse? Veja a intimidade. Estou falando sobre oração, mas aqui quero falar um ponto que sabe nós nunca temos ouvido dessa forma.
Aí nessa conversa, Deus se entristeceu com o povo, papapá, e disse: Moisés, sai do meio que eu vou destruir esse povo, e de você eu farei uma grande nação. Foi assim? O que foi que Moisés disse? Hein? Ele disse: Senhor, não. Então faz o seguinte, olha, risca meu nome do livro da vida. Mas você sabe o que Moisés estava dizendo? Eu prefiro ir para o inferno do que o Senhor fazer isso com esse povo. O que foi que ele disse mais a Deus? Senhor, o que é que as nações irão dizer de ti? Sabe o que as nações irão dizer de ti? Que tu tiraste esse povo do Egito para matar no deserto. Olha a intimidade, irmão. Eu acho que dessa maneira que a gente tem que orar. Não é assim? Mas a gente, irmão, quando você passa pelo seu pai, como é que é? Vamos supor que Osmar aqui é o meu pai. Aí eu passo, eu venho da rua, aí viu Osmar? É assim que a gente faz? É assim? Não. Ô pai, tudo bem com o senhor, né? Se não der a benção, pelo menos, vamos lá, pai, tudo bem com o senhor, né? Passa. Não é assim? E Deus, irmãos? Eu ainda escuto crente assim, ó, nas congregações. Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Aí ele pensa que Deus vai ficar sensibilizado e vai atender a eles. Porque olha, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha a tonada melancólica, não é? E cadê o Deus dele? Cadê o Deus de Moisés? Cadê o Deus de Abraão, que é um Deus de intimidade? É um Deus de conversa. Eu acho, irmão, que a oração, às vezes, ela torna muito enfadonha, porque a gente só tem uma postura de orar, que é de joelho. Oração de joelho é uma oração de adoração. A de joelho. Mas você pode sentar no banco e conversar com Deus, não pode? Sentar na rede, deitar na rede, não pode? Na cama, cruzar os pés assim, né? As mãos botar na cabeça, não pode? Ô paizinho querido, e conversar com ele, e ouvir ele falar com você, conversar, bater papo. Mas existe uma oração de adoção, que é uma oração legal, que tem que ser feito legalmente. Aí nós não sabemos fazer. Aí o Espírito está perto e faz por nós. Irmão, quando a gente vai fazer sempre uma adoção, a gente não pede auxílio legal, sim ou não? Igualmente aqui na Bíblia. Quando vamos ser adotados, chega esse momento da adoção, que é o momento que acontece quando aceitamos Jesus, né? Chega o momento da adoção. Esse momento da adoção, nós nem sabemos o que é. Quem foi que fez aqui alguma oração de adoção? Quem? Ninguém. Eu nunca fiz. Fez? Mas quem foi que fez? O Espírito por cada um de nós, né? Vamos pôr que o Espírito sendo uma outra pessoa. Deus, o de Paulo, ele aceitou Jesus Cristo, viu? Verdadeiramente, ele já está dando fruto de filho. Ele tem que ser adotado como herdeiro, por exemplo. Porque o Espírito Santo é Deus, ele, nessa forma. É Ele, né, que dita as palavras legais. Irmão, o céu não é uma bagunça. Ele dita as palavras legais que eu não soube dizer. Então as palavras legais são registradas. Se nós tivéssemos entendido isso antigamente, era um momento de fazer uma oração de adoção. Irmão, hoje é o culto de adoção. Amanhã, 20 horas, os que não são ainda filhos adotivos irão fazer o culto, irão fazer legalmente a sua adoção. Podíamos fazer isso.
Mas como não nos ensinaram, aconteceu automaticamente em nossa vida. E sabe quem fez? O Espírito Santo nos adotou legalmente. Amém, irmão? Vocês podem fazer isso. Quando alguém aceitar Jesus Cristo, no grupo familiar, os grupos de crescimento, a pessoa aceitar e você vê que a pessoa aceitou mesmo Cristo, aí você levá-lo a fazer oração de adoção. Estão entendendo? Você sabe, está aqui. Você pode colocar até aí. O Espírito intercede em nós. Pode fazer oração de adoção. Você pode fazer. Pode usar um momento para isso. Eu só vi uma igreja fazer isso em toda a minha vida. Eu nunca vi aquelas pessoas que haviam sido ensinadas a isso, irmão, a felicidade quando eles faziam a oração. Então eles sabiam que naquele momento em que eles estavam fazendo a oração de adoção, eles não sabiam as palavras que deveriam dizer, mas tinham certeza que o Espírito Santo estava dizendo por eles as palavras certas. No capítulo 30, no verso 33 e 34, diz que o Filho intercede acima de nós. Eu quero ler, irmãos. Nessa versão aqui de Almeida, diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Presta atenção. É Deus quem os justifica. No momento da adoção, há uma guerra tremenda, irmãos. Porque o diabo sabe que naquele momento ali, aquela pessoa nascida de novo vai ter os maiores direitos da vida. Tem enfermidade, vão receber o direito da cura. São miseráveis, vão receber o direito da prosperidade. São amaldiçoados, vão receber o direito da liberdade. E aqui você entende: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmão, eu não sei se vocês já viram um momento de adoção jurídica. O outro lado está ali para saber se aceita ou não. E pode ser que haja um litígio de adoção. Aqui, essa pessoa está deixando seu pai Satanás. Diabo, Satanás, Beelzebul. Ele dizia, não, mas não é. Né? Está deixando o senhorio dele e partindo para ser filho de Deus. E aí está: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Na versão JB Phillips 33:34 diz assim: quem se atreveria a acusar aqueles a quem Deus escolheu? Se é o primeiro juiz que nos considera livres de todo o pecado, quem terá a faculdade de condenar? Só Cristo, esse Cristo que por nós morreu, por nós ressuscitou, por nós reina em poder e por nós intercede também. Quando nós fomos buscar a Erika Paula no hospital, a gente podia ter recebido acusação, sim ou não? Por exemplo, você poderia dizer: ah, que magrinha, que feinha. Podia ter dito e nos entristecer. Mas nós não sabíamos como era Erika Paula. Quando saímos de casa, estávamos conscientes, podia ser quem fosse: branquinha, vermelhinha, amarelinha, pretinha, rosinha, podia ser quem fosse. Olhos pretos, castanhos, azuis, claros. A disposição estava no nosso coração de tê-la como nossa filha.
independente de cor, de raça e de nada. Deus é assim, irmãos. Senhor, eu sou chinês, não tem nada. Pretinho do cabelinho mais arroscadinho que o meu. Eu sou africano, Senhor. Magro. Então tudo o Senhor aceita. Não interessa, né? Deus está disposto, não é? Aqui é que Ele não aceita acusação. Porque quem justifica é Senhor, esse aí, ladrão, matador, adúltero, é eu que justifico. Não é isso? Satanás, sou eu quem justifico. Senhor, não, sou eu quem justifico. Não adianta, irmão. Não adianta. Por isso que é um momento legal e é um momento de reverência. É uma pena que não nos ensinaram desta maneira, não é? Seria um momento tão glorioso para nós, sim ou não? Não é? Mas nós podemos hoje passar isso para a doutrina da nossa vida cristã. Ter aquele momento figurativo na nossa vida em que vamos levar aquela pessoa a ser adotada, né? Só de forma simbólica, naquele momento ali. Aí se cumpre exatamente essa palavra. Mas se não fizermos de qualquer maneira, o Espírito fará por nós. É aquele do Miramar? Do Fernandinho. Não, irmão, Deus, o que Deus quer ver é um coração contrito. Agora, ninguém pode ser crente nominalmente, não. Isso é conversa fiada. Agora, um coração contrito, irmão, uma pessoa arrependida, adianta, Deus, é eu que justifico. O diabo pode trazer as maiores condenações, mas Deus, sou eu quem justifico. Quem era Paulo? Paulo de Tarso. Quem era Paulo? Foi Deus quem justificou. Então esse é um momento tremendo, irmão, de passagem de filiação, de passagem legal de filiação. E para terminar, a página 29: mas agora nenhum homem e nem o próprio Satanás poderá com êxito acusar-nos em qualquer coisa, visto que Cristo nos justifica e tem como sua garantia Jesus Cristo, que tendo sido morto e ressuscitado por nós, está agora à direita de Deus, ativamente empenhado em nos defender. Entre esses dois polos da oração, o Espírito em nós e o Filho sobre nós. O Espírito em nós diz as palavras que nós não sabemos dizer, e o Filho sobre nós nos defende. Glória a Deus. E aqui no 36, 26 ao 34, fala sobre a oração ao Pai, né? O Espírito intercede por nós. Isso aqui é tudo uma repetição, irmãos, daquilo que nós vimos, né? Isso aqui é bom para vocês passarem para o grupo, né? Que está minuciosamente, principalmente essa parte que estamos tratando, que foi da página 28, né? Em minúcias, até aí a página 29. Lá embaixo você vai encontrar o seguinte: C4, sumário do triunfo da santificação. A vitória, porque aqui termina essa parte da santificação, a vitória da vida inseparável de Cristo, nosso Senhor, né? O triplo incenso da adoração aceitável pelo Espírito ao Pai, o nome do Filho, a vitória da vida inseparável
em Cristo, foi o que nós vemos até agora. Estas previsões para a vida cristã são tão pessoais e abundantes que o apóstolo exclama no exultante desafio: quem nos separará? Nada. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Conclui com triunfante convicção de que todo o exército do tempo e do espaço não tem força suficiente para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fechemos nossos olhos por um momento, em nome de Jesus, e pensemos, amados, e pensemos